Fala, pessoal. Bom, eu vou pegar agora aqui com vocês, eu vou fazer uma revisão completa de todos os setups que eu venho utilizando junto com o pessoal para a gente começar 2021, principalmente para os novos membros que estão chegando aí no Projetos 10% e também para todo mundo que me acompanha aí nas redes sociais. Então, eu vou deixar um esquema express aqui de revisão de todos os setups utilizados no dia a dia. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui, né? Tem a apostila pode ser baixada aí pelo Instagram, naquele link da bio, depois eu mostro mais para vocês. Mas vamos lá. Então, a gente tem que lembrar, a gente está buscando trabalhar sempre a favor da tendência, né? Então, a tendência se dá com topos e fundos ascendentes, uma tendência de alta, topos e fundos descendentes, uma tendência de baixa, aonde você tem o preço e o tempo ali no seu gráfico. Então, é dessa forma que se dá. Movimentos de consolidações são quando a gente tem resistências incomuns ou suportes incomuns. Então, eles têm que ter em comum, a gente pode falar que está em consolidação. O movimento de pivô armado é quando ele ultrapassa a resistência anterior. Aqui você tem o pullback. Ultrapassando a resistência anterior, a gente fala que o pivô está armado, tá certo? Depois, seguindo aqui a lógica, o suporte, né, principal ali é a zona mais baixa de preço que o ativo chegou e a resistência principal é o preço mais alto que o ativo chegou. Dentro dela, a gente tem as resistências intermediárias e suportes intermediários. Lembrando que uma quebra de tendência é quando o ativo ia produzindo topos e fundos ascendentes e, de repente, ele tem uma quebra com topos e fundos descendentes. Aí a gente tem uma quebra da tendência, tá? Eu vou passar tudo rapidamente. Aí, junto com toda a teoria, a gente tem o volume, né? Geralmente colocado na parte inferior do gráfico. Quando a gente verifica um rompimento de pivô, o ideal é que tenha um volume sendo acompanhado com esse bom movimento, ou seja, tem que ter um volume bom. E numa tendência de alta, os maiores volumes estão quando o gráfico está subindo, os menores volumes quando o gráfico está caindo, gráfico caindo, os menores volumes, e ao que retorna na alta, o volume tende a começar a subir novamente. Então, o volume acompanha mais ou menos dessa forma quando a gente tem uma boa tendência. Dentro disso, nos nossos gráficos, a gente pode traçar linhas de tendência. Para traçar uma linha de tendência de alta, a gente vai ter que estar verificando que o ativo está fazendo topos e fundos ascendentes, e no que ele está fazendo topos e fundos ascendentes, a gente consegue puxar uma linha da parte inferior do gráfico, a gente puxa essa linha para a parte direita do gráfico e depois vai de encontro com a outra mínima. Dessa forma, a gente monta uma linha de tendência de alta e a linha de tendência de baixa, depois de identificar topos e fundos descendentes, você vai puxar uma linha para a parte direita do gráfico e aí de encontro com um outro topo posterior. E nisso você vai conseguir encaixar as suas linhas de tendência. Seguindo a congestão, são topos e fundos semelhantes, ele vai te dar congestão, e aí a gente entra nas ondas de Elliott. Então, Elliott dizia que o mercado ele costuma se mover em ondas, aonde a gente tem ondas de impulso, caracterizada por ondas 1, 2, 3, 4 e 5, e ondas corretivas ABC, sendo que dessas ondas de impulso, você tem correções intermediárias, que é a onda 2, né? A onda 4 e depois a correção em ABC. Então, nesse formato, o mercado tende a se locomover em ondas, e isso a gente pode utilizar na nossa teoria do day trade, começando todos os dias através de uma possibilidade de encaminhamento para uma onda de Elliott. Dentro da onda de Elliott, de cada onda dessa, a gente verifica que o mercado ele se move em fractais, e nesses fractais nós temos 1, 2, 3, 4 e 5 dentro de uma onda 1. A onda 2, ela compõe um movimento ABC dentro dela. A onda 3, ela compõe 1, 2, 3, 4 e 5 novamente. A onda 4, ela compõe um ABC e assim sucessivamente, tá? Então esse é o mercado se locomovendo aí
no dia a dia, conforme os preços vão mexendo. Lembrando que a cada movimentação dessa, a gente pode dizer, bom, aqui é um gráfico diário, a linha em azul, e essa linha em preto aqui, fazendo 1, 2, 3, 4 e 5 no fractal, pode ser um intraday, tá? Dentro dos padrões dos gráficos, nós temos movimentações de figura. Então, nós temos o famoso ombro, cabeça, ombro, que é quando o mercado está fazendo pivôs, né? Topos e fundos ascendentes, e de repente o mercado tem uma quebra desses topos e fundos ascendentes, gerando topos e fundos descendentes, deixando um formato aqui de ombro, cabeça, ombro, tá? E segundo o Thomas Bukowski ali, né, você tem uma chance aí de 55% dele atingir o seu alvo, que o alvo é você pegar a distância entre o fundo do ombro e o topo da cabeça projetada para baixo. Ombro, cabeça, ombro invertido é a mesma situação, só que ele vai aparecer na parte inferior do gráfico, produzindo topos e fundos descendentes, e desses topos e fundos descendentes, você pega a distância do fundo ali da cabeça até a parte superior aqui desse ombro, tá? E projeta para cima, e você vai ter por volta de 74% de chance de atingir o alvo. Depois nós temos topos duplos, que são quando você tem encontro entre resistência e, de repente, é quebrado aqui o suporte anterior. Ele forma um topo duplo e você tem 73% de chance dele atingir ali o seu alvo, que é pegar esse topo com esse fundo e projetar ele para baixo. Você tem também uma situação de topo triplo, quando ele bate 3 vezes na mesma resistência e perde o fundo anterior, também da mesmo formato você vai pegar e projetar isso para baixo, e você vai ter por volta de 40% de chance. Lembrando que se você inverter para o fundo duplo, o inverso, né, que é quando o mercado bate o fundo duplo e depois volta a subir, você tem aí 67% de chance de efetividade e o fundo triplo, 64% de chance dele reverter e ir de encontro ao alvo. Depois, nós temos movimentos de cunha descendente. Lembrando que uma cunha descendente, você geralmente, né, você pode ter um movimento de alta anterior, aí ele faz a cunha descendente, dando esse formatozinho aqui da cunha, está certo? Onde vai estreitando o pico ali do lado direito e uma abertura maior do lado esquerdo, e esse movimento vai se estreitando, criando o que a gente chama de momentum. Você tem quase 80% de chance dele quebrar aqui o suporte anterior, e aí você vai projetar toda essa distância do primeiro fundo ao primeiro topo para cima. Na hora que quebra o movimento, você tem o alvo da cunha descendente. Então, uma cunha descendente, o mercado te indica para cima. Uma cunha ascendente, o mercado te indica para baixo. Então, você vai pegar a distância do topo até o primeiro fundo e vai projetar no momento em que ele quebra, você pega essa distância e projeta aqui para baixo, dando uma cunha ascendente, que no caso ali ele vai estar te dando um movimento para baixo, lembrando que o mercado já pode ter um movimento para baixo anterior aqui. Depois nós temos o padrão de triângulo simétrico porque ele vai no mesmo ângulo de encontro com o lado direito, né, dando uma simetria. É um padrão de continuação, então você tem o movimento anterior que já seguia de alta e ele tende a quebrar aqui novamente o movimento. Você vai pegar esse topo com esse fundo para medir a distância e projetar para cima no que ele faz o rompimento. Você tem 66% de chance. Triângulo ascendente, é só você lembrar que esse ascendente ele vem aqui no fundo do triângulo, então são os fundos que são ascendentes, tá certo? Você pode ter uma movimentação anterior aqui de alta do mercado, criando aqui fundos ascendentes e topos iguais. A quebra desse movimento, né, deixado como triângulo ascendente, você vai pegar a distância desse topo com esse fundo e projetar aqui na quebra do movimento. Você vai ter 75% de chance dele atingir o alvo. Depois, nós temos um movimento indicado por bandeiras. Então, você vai ter já um movimento anterior
e de repente o mercado ele vai fazer um zigue-zague descendente, né, como se fosse um retângulo inclinado, e esse retângulo inclinado no que quebra, você tem 64% de chance dele ir para um alvo, e o alvo é o último movimento de alta projetado aqui para frente, o último movimento. Nada mais do que um grande pivôzão, e a bandeira, esse retângulo, é um fractal das ondas de Elliott. Depois, nós temos um movimento conhecido como flâmulas, e no caso aqui das flâmulas, a diferença da flâmula é com relação ao movimento de ascendência ou descendência dos topos e fundos criados através também de um retângulo. Veja, aqui a diferença pode ser sutil, mas se você tem um movimento, por exemplo, tá, que veio lá de cima, tá certo? Criando o topo aqui semelhante e os fundos maiores, você pode dizer que a quebra desse movimento é como se fosse uma flâmula. Então, nesse caso, um movimento de alta, a base aqui tende a ser igual, e aqui, no caso, você tende a ter topos e fundos descendentes. Como a movimentação anterior é de alta, a gente vai chamar isso aqui de flâmula e não de triângulo descendente. Ele seria um triângulo descendente caso ele tivesse os fundos aqui menores, vindo de um movimento de lá de cima, né? Então, fazendo um movimento de baixa, e nesse caso aqui, criando movimentações descendentes desse movimento e perdendo. Aí você está falando de um triângulo descendente e não de uma flâmula. Como ele veio de cima para baixo, aqui seria um triângulo descendente, de baixo para cima é uma flâmula. Então, a diferença é da movimentação anterior. Depois, nós vamos ter um padrão conhecido como cup and handle. Nesse caso aqui, ele é formado por um pivô de reversão, e esse pivô de reversão, geralmente ele tem já um movimento de alta anterior, e ele faz a correção com um fundo arredondado, deixando um padrão conhecido como cup and handle, que é de xícara, onde você tem 50% de chance dele atingir um alvo, geralmente marca um fundo intermediário do mercado. E você tem o padrão de alargamento, que geralmente é marcado por topo do mercado. Ele vai alargando, alargando, e de repente ele despenca o mercado. Esses são os padrões de figuras mais conhecidos. Agora nós vamos entrar aqui nos 3 pivôs clássicos do dia a dia. Então, a gente está falando de movimentos intradiários. Assim que o mercado abre, a gente tem a abertura do mercado, ele pode estar fazendo algum movimento, e desse movimento a gente tem um pivô conhecido como pivô de gift, que é onde você tem no máximo aí 3 barras, de repente você tem um gift e a continuação. É conhecido como um pivô de gift. Depois nós temos o pivô clássico, a gente vai ter também entre 3 barras de impulso, 2 barras corretivas, e depois a continuação desse movimento. E também nós temos o pivô de breakout. O pivô de breakout, geralmente o mercado fica mais lateral, com topos e fundos semelhantes, e desses topos e fundos semelhantes, depois ele quebra, fazendo um pivô de breakout. Esses são os 3 pivôs mais conhecidos do mercado. Depois, seguindo, nós temos os 3 pullbacks em regiões importantes do pivô. Então, o pullback de pré-rompimento, o mercado abriu, abertura do mercado, o mercado começa a mexer e faz um pullback antes mesmo de romper todo esse pivô. Aqui dentro do pullback tem um micro pivô, é um fractal das ondas de Elliott, e isso aqui dá um gás no ativo para ele poder ter uma quebra aqui um pouco mais poderosa do que se ele tivesse vindo direto. Então, essa pausazinha traz um pouco mais de poder para o ativo. E ela pode vir antes de romper. No que ela está rompendo, ela faz o pullback e aí vai com tudo. Ela pode até romper o pivô e, de repente, faz um pullback e continua. E o ponto de resistência anterior serve agora como suporte e o mercado sai com força. Então,
Esses são os 3 pullbacks em regiões importantes. E aí a gente entra agora em alguns indicadores. Então, um dos indicadores que a gente vai utilizar vai ser a média móvel de 20 e a média móvel de 200 períodos aritméticas. Lembrando que as médias móveis elas são dinâmicas, portanto, existe uma espécie de banda que contorna as médias móveis, ou seja, se você tem uma média móvel aqui de 200 períodos e de repente o preço ele vem para tentar romper ela, mas ele volta, é porque dentro dessa média móvel de 200 períodos existe uma banda aqui que vai contornando a média móvel, que é a região sombreada. A gente só fala que rompeu quando de fato ele arma um pivô de saída da média móvel de 200. A gente vai ver isso mais adiante. Lembrando que todo esse conteúdo também está no Ogroflix e aí de uma forma bem melhor explicada. Isso é só uma revisão express para a gente entrar em 2021. Depois, nós temos o nosso indicador de volatilidade histórica. A volatilidade histórica ela vai calcular qual a volatilidade dos últimos 20 candles, então ela pode ser aplicada em qualquer time frame gráfico, e ele vai te dizer qual a probabilidade do ativo estar oscilando. Por exemplo, no caso aqui, ela está em torno de 3%, significa que o S&P pode estar oscilando nas próximas 20 barras 3%. É isso que mostra a volatilidade. Depois, a gente entra no indicador de VWAP, né, que é o preço médio ponderado pelo volume, e a VWAP ela pode ser um bom indicador de saída no intraday para estar armando um pivô através da VWAP. Nós temos, inclusive, o setup VWAP, né, a partir de um impulso e correção para se distanciar da VWAP. Então, um exemplo clássico, né, o mercado abre, ele vai formando seus preços e de repente você tem a VWAP vindo, o mercado faz um pullback certinho na VWAP e sai armando um pivô de primeiro movimento em cima da VWAP, então a aplicação dela é praticamente parecida com uma média móvel. Depois, entramos nos candlesticks. Então, os candlesticks, né, para todo mundo aí já deve ser bem familiarizado com isso, onde você tem a abertura e fechamento, o corpo, né, corpo positivo, geralmente indicado pela cor verde ou pela cor branca, e o corpo negativo, geralmente indicado pela cor vermelha ou pela cor preta, onde você tem a abertura dele no seu corpo em a máxima, né, a máxima do corpo, não da sombra, e o fechamento na mínima do corpo, sendo que aqui é a sombra vai marcar a máxima e a sombra inferior vai marcar a mínima. Então, a aplicação de sombra é igual em qualquer um dos candles, seja de alta ou de baixa. A diferença do corpo é que o fechamento vem em cima e a abertura vem embaixo, e o corpo negativo, a abertura vem em cima e o fechamento vem embaixo. A aplicação praticamente parecida, apenas invertida. E nesse sentido, nós temos os candles de maiores relevâncias. Então, entre eles, nós temos o Marubozu, que é um candle de extrema força, conhecido também como barra elefante. Nesse caso, quando ele é positivo, ele é conhecido como uma barra elefante touro, né? E quando é negativo, é conhecido como uma barra elefante urso, aonde o movimento é bem forte. Esses candles Marubozu, eles são marcados aí praticamente 90% de todo candle é formado por corpo e com sombras pequenas ou até mesmo inexistentes nas suas extremidades. Aí nós temos candles neutros, né, que são conhecidos como as barras neutras, ou spinning top, spinning bottom, conhecido aí no mercado aonde você tem boa parte de cauda, certo? E o corpo bem no meio. Então, se a gente dividisse esse candle, a gente vai ver que a mesma quantidade de cauda e corpo, elas são parecidas. É um candle relativamente com a mesma taxa, né? A mesma diferença de preço entre a abertura e fechamento do corpo e as sombras de sua máxima ao fechamento ou de sua mínima à abertura, ele tem praticamente a mesma diferença de preço. É conhecido como candle neutro. Depois, nós vamos ter os candles com caudas, né,
ou inferiores ou superiores, conhecido também como martelo ou enforcado, aí depende da aplicação gráfica. Se for martelo é porque ele está no fundo, se for enforcado é porque ele está no topo de um gráfico, e essas barras elas têm geralmente 90% do seu candle é formado por sombra e 10% apenas com corpo. E a mesma coisa quando a gente está falando de barra superior. 90% é com sombra, 10% só é com corpo. Na aplicação de caudas superiores, quando está no topo é conhecido como estrela cadente e quando está no fundo é conhecido como martelo invertido. Geralmente a cor não é tão relevante. Agora, se você tem um movimento de que o mercado vinha subindo muito forte e deixou uma cauda superior, conhecido como a estrela cadente, e aqui é vermelho, se aqui for vermelho, é óbvio que ele vai ter mais força para fazer uma queda nesse movimento. Então, a cor ela não é tão relevante, mas é óbvio que se ela tiver a favor do movimento, ela vai te dar mais força. Depois, nós temos barras de continuação, e nesse caso aqui, a gente está falando de gifts, né? Então, essa barra é conhecida como uma barra vermelha ignorada. Geralmente, ela vem acompanhada de uma barra Marubozu, então você tem um movimento de impulso. No máximo, a gente pode fazer uma aplicação de 3 Marubozus, a barra de gift, uma pausa com cor contrária, e depois a continuação. A gente pode ter também uma barra de cor neutra. Então, lembrando, para ser considerado um gift, isso daqui, uma barra de pausa, uma barra ignorada vermelha, ou ela tem que ter a cor contrária dos seus candles anteriores, então ela tem que ter uma cor contrária, ou ser sem cor. Se ela for verde, aqui não interessa muito como uma barra vermelha ignorada. E você também tem o movimento ao contrário, que é a barra verde ignorada. Ou ela vai ser sem cor, ou ela vai estar com a cor verde destoando do movimento anterior. Lembrando, se aqui tiver mais do que 5 barras vermelhas, ou até mesmo 4 barras ou mais, esse gift começa a ter um valor mais reduzido. Se você tem 2 barras vermelhas e depois um gift aqui de barra verde ignorada, ele tem um fator relevante muito mais forte. Depois, nós temos aqui as barras conhecidas como barras de engolfo, que são as barras que comem a barra anterior. Então, se você tem uma barra vermelha e, de repente, uma barra verde, a gente conhecido aí como um engolfo, ou um bull 180, que é o touro em 180 graus. Ele está comendo todos os vendedores e agora o movimento é comprador. E você tem o inverso. Você tinha um movimento comprador e os vendedores, eles comem todos os compradores, dando uma inversão no movimento. Depois nós temos as barras aí conhecidas como Arabi e Piercing Pattern, que são padrões parecidos com os Bull 180, só que eles vêm com 2 ou mais barras. Então, nesse caso, você tinha um movimento anterior de baixa, barra vermelha, e de repente a barra verde vem comendo toda a barra vermelha, então são os touros comendo os ursos aqui nesse caso, e agora você tem uma inversão aí na polaridade do seu gráfico, e antes ele te indicava mais para venda, agora ele está te indicando mais para compra. Lembrando que pode ser também em movimentos de pausa, né? Você pode ter o movimento anterior de alta, mercado corrigiu, fazendo um pullback e forma um red bar takeout, que é uma barra vermelha sólida que é rompida depois de 2 ou mais barras. E a green bar takeout, que é uma barra verde sólida, que é rompida aqui pela mínima depois de 2 ou mais barras, também pode ser conhecido como um arame, né? Nesse caso aqui, você tem a barra que ela vai perdendo a força, e aí agora que entra no movimento são os vendedores. A gente pode também mesclar os candles, então, quando você junta um padrão de Bull 180, nada mais é do que um padrão de cauda inferior,
e o Bear 180 é um padrão de cauda superior. Isso significa que a gente está mesclando os candles. E agora, entrando aí, né, os 3 tipos de day trade. Então, a gente tem o trade de abertura, que vai até os primeiros 30 minutos da abertura do pregão, para pegar a primeira onda do dia. Então, imagina que você tem lá as ondas de Elliott. No que você tem as ondas de Elliott, dos movimentos das ondas de Elliott, esse trade de abertura, você vai estar tentando capturar essa onda 1. Então, o primeiro candle que vem no dia, você já vai estar saindo dele ou uma compra ou uma venda para tentar pegar a onda 1. Depois a gente tem o trade de primeiro movimento, aonde ele vai ter já um movimento de impulso, correção, e aí ele vai estar armando um pivô. No que arma esse pivô, esse trade de primeiro movimento é para capturar a onda 3. Então você já vai ter uma onda 1, onda 2, e você vai estar entrando aqui para tentar capturar a onda 3. E depois você tem os trades da tarde, breakouts ou power breakouts, que ele já construiu a onda 1, 2, 3, já fez o ABC, e geralmente ele ficou mais lateral e vai dar a explosão do final do dia, né? Aqueles dias bem concretos, como a gente viu, por exemplo, ontem mesmo, e aí ele parte no final do dia para mais uma rodada aí de forte movimentação. Então vamos ver. Antes de entrar nisso, a gente tem que lembrar da utilização dos stops. A gente pode utilizar o famoso stop de cutucada. O stop de cutucada, inicialmente, os stops estão localizados em eventos ou no stop técnico. Só que no stop de cutucada, a gente não envia a ordem para a bolsa. A gente sabe aonde é a região que você vai dar o stop. A primeira barra que cutuca, depois que ela é fechada, aí sim vem com o stop aqui na mínima. Então, por exemplo, vou entrar comprado nessa barra. O meu stop está nessa mínima, só que esse stop ele não foi enviado para a bolsa. Eu só marquei lá no meu gráfico. Se um candle vem e cutuca aqui, aqui eu tenho que estopar ele na mão. Eu vou lá e aperto a tecla de stop e vou estopar aqui nesse fundo, caso ele seja perdido. Então, você dá uma chance a mais para o seu preço aí poder andar, né? É uma última chance. Dito isso, a gente entra aqui. Então, temos o trade de abertura para capturar a onda 1. Esse trade ele é muito conhecido no mercado americano, né? E também a gente utiliza aquele lance de fabuloso 4, que é quando você tem a média móvel de 20 alinhada com o preço, média móvel de 200 também alinhada com o seu preço, um gap de abertura, e aí a primeira barra que abre é uma barra elefante, uma barra marubozu. Você marca a mínima dessa barra, se ela for perdida, você tem uma venda, o seu ponto de stop, você pega a distância dessa barra e projeta para baixo como um ponto de alvo. Bateu no teu alvo, você já pode realizar 80% do seu trade. É um trade para estar tentando capturar essa onda 1. Se você estiver vendendo na perda dessa mínima, você já vai estar fazendo um trade de primeiro movimento clássico. No que você realiza um parcial, se ele tiver um pullback, você move seu stop para esse pullback. Movendo seu stop para esse pullback, você pode até ter pontos de adições. Essa barra verde sendo perdida com essa barra vermelha, nada mais é do que um Bear 180. Então, se você tem o primeiro movimento, um Bear 180, você pode estar fazendo uma adição aqui, move o seu stop e busca a saída na perda da mínima. Esse é um trade clássico de abertura de fabuloso 4. E você pode ter também um movimento na alta. Para projetar o movimento, a gente pode estar projetando tanto 1 para 1, a gente pode projetar 0,30%. Então, quem opera, por exemplo, índice futuro, vai dar lá 330 pontos, 350 pontos. É o quanto você vai estar projetando, 0,30. Você pode fazer também um parcial. Entrei na primeira barra do dia e o mercado produz 3 barras verdes na sequência. Você deve realizar um parcial. E se você entrou e de repente o mercado puxou com tudo, uma barra muito maior,
você já entra com o seu stop aqui, seu trailing stop, por dentro do preço, por baixo aqui, para tentar carregar o máximo possível. A gente fala que é o stop de 1/3 de uma barra elefante. O manejo parcial é sempre importante, porque ele alivia a carga emocional do trade. Após o parcial, a gente pode manejar parte para o break-even, jamais realizar tudo em um parcial, sempre deixar lote no stop técnico para buscar 2 vezes o risco. Risco superior a 1% é melhor evitar, né? Apesar dos modelos, é sempre bom ter um parcial proporcional à volatilidade histórica e evite trades onde o risco é maior que 2 vezes o seu parcial. Aí, entrando em stop móvel, a gente pode fazer stop móvel por pivô ou barra-barra. Nesse caso, você tem o movimento do mercado, impulso, correção e continuação. No que o mercado forma o primeiro pivô, se esse pivô atinge 80% do movimento anterior, então você pega a distância dessa mínima com essa máxima. Se o mercado retorna 80% da distância dessa mínima com essa máxima, você pode puxar o seu stop pelo pullback. Aí no segundo pivô que ele forma, se ele retorna aqui 80%, aqui 80% da distância dessa mínima com essa máxima, você pode mover o seu stop pelo pivô novamente. E o barra-barra é depois que você já fez um parcial, fiz um parcial, o mercado arrancou, agora dá para eu ir pelo barra-barra. E eu posso utilizar o stop de cutucada. Então, mover o stop por pivô sempre que estiver próximo a 80% do topo anterior, o stop barra-barra começa a partir da tomada de força e após um parcial de pelo menos 100% do risco. Seguindo, nós temos stop por cor, aonde toda vez que o mercado engole uma cor vermelha por uma cor verde, a gente pode mover nosso stop. Então, você deu o seu ponto de entrada, comprou, o mercado vai fazendo verde, verde, vermelho, verde engoliu o vermelho. Move o stop para a mínima da barra vermelha. Verde, verde, vermelho, vermelho, verde. Verde engoliu os movimentos de barras vermelhas. Move o stop para a mínima da barra vermelha. Verde, vermelho, verde engoliu a barra vermelha. Move o stop para a mínima dessa barra vermelha. Mercado voltou, cutucou o stop. Stop de cutucada é acionado, você sai pela cor. Você move o stop após a cor contrária ser eliminada. A mesma coisa serve para os movimentos de pivô. Então, você tem o primeiro pivô do dia. Esse primeiro pivô do dia, ele é formado. No que ele é formado, você pode fazer um alvo risco 100%, aonde o seu stop está aqui, seu ponto de entrada, alvo, ou se não, 0,30, você tem o seu stop, mas aí você vai fazer com 0,30, você já vai fazer um parcial, porque você vai ver que tem uma grande probabilidade de pegar esse parcial antes, mesmo que o stop é um pouco maior. Você tem 3 barras seguidas da mesma cor e 1/3, a mesma situação anterior. A gente pode também fazer uma definição de manejo parcial a partir dos alvos de Fibo, aonde você tem o seu movimento de pivô e desse movimento de pivô você projeta o Fibo. Então você pega a mínima do Fibo e vai de encontro com o 0,38. 0,38. Você deixa o 0,38 aqui no topo, você vai encontrar um primeiro alvo. Se você trouxer o 0,50 no topo, você vai encontrar um segundo alvo. E se você trouxer o 0,618 aqui nesse topo, você vai encontrar um outro alvo, que é o terceiro alvo de Fibo. Além disso, você pode usar um alvo parcial através da volatilidade histórica. Então, você pega a volatilidade histórica de 20 períodos simples e você vai ver lá, colocando uma média móvel de 20 dentro dela, para suavizar ela, você vai encontrar um valor. Esse valor encontrado foi de 6% aproximadamente. Ou seja, entrei na operação, projeto 0,60 para cima, eu vou ter o meu ponto parcial. Eu posso utilizar isso, inclusive, para definição de stop. Além disso, nós temos os pullbacks escondidos, né, conhecido como Pablito, que é o quê?
armou um pivô. Armou um pivô, mas eu não comprei aqui porque eu fiquei com medo. Vou marcar minha compra no topo dessa barra. Se a barra que abre aqui ela vai primeiro para baixo, para depois ir para cima, é formado um pullback num time frame menor, num fractal menor. E esse pullback num time frame menor nada mais é do que um pullback escondido que está aqui. Só que entre os candles você não observa. Você observaria num gráfico de linha de 1 minuto ou 2 minutos, mas não no gráfico de 5 minutos entre candlesticks. Então a gente diz que é um pullback escondido. Nesse pullback escondido, você pode fazer o seu ponto de entrada e ele vai te dar mais confiança, porque nada mais é do que um pivô de pós-rompimento, um pullback de pós-rompimento, ou um pullback no rompimento da máxima anterior. Da mesma forma, nós temos os gifts. O gift, a diferença para o pullback escondido é que ele é separado por mais uma barra, então aí fica mais evidente a criação do pivô, e esse pivô ele tem mais força ainda de acordo com como fecha os seus movimentos, porque se de repente você colocar um time frame menor, ele está criando um pullback no rompimento, e esse pullback no rompimento tem um pullback de pré-rompimento. Então, aqui é o pullback no rompimento e aqui é o pullback de pré-rompimento do pullback no rompimento. Ou seja, você tem uma força muito grande quando você tem um gift rompendo um pivô. Se você quiser só operar isso no mercado, você vai ser super eficiente. O problema é esperar só por isso. Um gift que fica marcado entre rompimentos de pivô de máxima e mínima criado durante o dia. É super eficiente. Aí nós entramos nos setups clássicos. Então nós temos o primeiro movimento clássico, nada mais é do que uma onda 1, onda 2 e a continuação, a onda 3. A gente vai tentar capturar essa onda 3, onde você tem o seu ponto de entrada, ponto de stop, e você vai pegar o alvo 1 para 1. Lembrando que o ideal é que as médias móveis estejam alinhadas. Então você tem que ter a média móvel de 20, acima da média móvel de 200, e ambas elas não podem estar tão afastadas do seu ponto de entrada. Esse é o pivô clássico perto. Perto da onde? Perto do topo. Porque esse pullback ele não ultrapassa 50% da retração de FIBO. Então, se você pegar o FIBO dessa máxima até a mínima, você vai ver que ele não ultrapassa 50%. Então, nesse caso, a gente está dizendo que é um clássico perto do topo de rompimento. Depois, seguindo, nós temos o clássico metade, é a mesma situação, você tem o movimento de impulso, correção, e essa correção ela vai até a metade dos 50% da retração de FIBO. Você pode buscar uma entrada aqui no pullback. Essa entrada no pullback ela pode ser caracterizada pelo movimento que tenha a partir de uma barra de evento. Então pode ser um bull 180, pode ser uma barra elefante aqui no fundo, pode ser uma barra de cauda inferior, um red bar takeout. Você pode comprar antecipado e antes mesmo de romper o topo, você já realiza o parcial, ou senão você espera o rompimento e que ele deixe um gift ou um pullback no rompimento para você estar entrando de um clássico metade. Depois nós temos o primeiro movimento de range, aonde as primeiras barras do dia te causam dúvida para onde o mercado está querendo ir, você não consegue identificar se ele está querendo ir para cima ou se ele está querendo ir para baixo, ele fica mais lateral. Nesse caso, a gente vai marcar o range, vai esperar o rompimento do range, no que rompeu o range, se ele fizer um pullback e retornar no movimento, a gente aqui vai ter a criação do primeiro pivô, e aí você vai trabalhar como se isso aqui fosse um pivô clássico perto. Só que, na verdade, o movimento anterior era de um range. Então, o range ele só vai postergar um pouco mais o que poderia ser um pivô clássico perto ou um clássico metade. Depois nós temos os pivôs afastado. Afastado da onde? Afastado do topo. Então, você tem o primeiro movimento, só que esse primeiro movimento ele contrai mais profundamente. Então, você põe aqui o FIBO, 50%, você vai ver que ele contraiu mais profundamente. Nesse caso, a gente vai esperar a formação de um novo pivô para estar trabalhando. E a gente vai meio que anular esse anterior, e agora o que manda é o pivô mais recente. E esse pivô mais recente pode ser conhecido aí como tricky entry,
que é um pivô antes do rompimento de uma região importante. E ele pode inverter até num movimento de volta em V. A gente tem a super tendência versus violência. Então, aqui, quando o mercado está indo numa região 45 graus, ou ele vai acima de 45 graus, dando violência. Quando ele faz violência, a gente já fica de olho para uma possibilidade de volta em V. O mercado que faz uma volta em V nada mais é do que um pivô clássico afastado, que corrigiu mais do que 50% do movimento anterior, só que ao invés de fazer a tricky entry para cima, ele faz um pivô de volta em V. E aí você tem o trade da volta em V. Então, esse trade de volta em V é semelhante com esse, a diferença é que esse vai a favor e esse vai contra. Se você pegar agora e resumir todos esses setups de primeiro movimento que a gente falou, o que a gente quis dizer aqui com tudo isso é o seguinte: tudo parte das ondas de Elliott. Então, é 1, 2, 3, 4, 5. Ou você vai estar trabalhando a onda 1, ou você vai estar trabalhando a onda 3. Se o mercado tiver um movimento um pouco mais profundo, você vai esperar um fractal da onda de Elliott para trabalhar dentro desse fractal da onda de Elliott quando o movimento é mais profundo. E se tiver uma quebra da onda 1, você vai estar interpretando que o mercado quebrou a onda 1, ou seja, não é mais válida essa onda 1, e na verdade ele está fazendo um movimento para baixo, esse daqui é a volta em V. Então tudo parte do princípio das ondas de Elliott. E agora a gente vai entrar para a parte da tarde ali, né, os movimentos que vêm depois. Então, Power Breakouts, conhecido como movimentos da hora do almoço, você já tem um movimento anterior e de repente o mercado lateraliza, e essa lateralização ela vai ficando cada vez mais estreita com o topo anterior através da média móvel de 20, criando momento. No que é rompido essa resistência, você tem um movimento conhecido como Power Breakout. O que destaca no Power Breakout é a média móvel de 20, porque o preço respeita ela como suporte e depois faz uma arrancada. Lembrando que aqui um candle bate na média móvel de 20, você pode ter até um segundo candle ou até mesmo um terceiro candle rompendo, desde que não fique tão afastado da média móvel de 20. Ainda assim, você pode ter a situação dele ter um movimento anterior deixando um topo mais alto e depois os últimos 2/3 com um topo mais baixo, respeitando a média móvel de 20. No que ele faz essa ruptura, você pode pegar a distância da última vez que bateu na média móvel de 20 com o topo anterior, que é o seu ponto de entrada. No que rompe o topo, você tem o ponto de entrada, a última vez que bateu na média móvel de 20 é seu stop, e você projeta isso para cima para você ter um alvo. Se ele fizer um pullback no rompimento de toda essa congestão, então nós estamos falando aqui de um pullback no rompimento de toda essa congestão, a gente tem um ponto de entrada, um ponto de alvo e um ponto de stop no pullback. Mesma coisa para o Power Breakout mais simples. Depois nós temos um movimento de breakout. A diferença de um breakout para o Power Breakout é quando a média móvel de 20 entra nos preços. Então, nesse caso, a média móvel de 20 aqui, tá? Ela entrou nos preços, virou um Power. A média móvel de 20 entrou nos preços, virou um breakout. No que vira um breakout, então, nós temos aqui todo esse movimento causado por uma congestão. E aí, o que você vai ficar observando é qual é o momento em que ela vai formar um pivô, respeitando a média móvel de 20 e não mais cruzando a média móvel de 20. Então, geralmente, um breakout você tem fechamentos acima da média móvel de 20, abaixo da média móvel de 20, acima da média móvel de 20, na média móvel de 20, formando um pivô e rompendo a resistência anterior. Você vai ter um ponto de entrada, ponto de alvo, ponto de stop. Nesse caso, pré-rompimento, porque foi antes de romper essa máxima, ele fez o pullback de pré-rompimento, respeitando a média móvel de 20. Você tem um ponto de stop, ponto de entrada e um alvo. Você pode ter esse pullback de pré-rompimento, um pullback no rompimento,
Então, ele vai formar o pivô alinhado com a média móvel de 20 na hora que ele está rompendo o topo anterior. Você pode ter o pós-rompimento também desse movimento. Ele rompe a máxima anterior e depois que rompe, que faz o pivô e sai no movimento, que são os exemplos que a gente viu no dia a dia anterior. E aí, seguindo toda essa teoria, a gente tem também o padrão de mergulhada dupla. Mergulhada dupla nada mais é do que o ABC das ondas de Elliott. Então, você tem todo o ABC, movimento anterior, bem pesado, bem forte, e o mercado corrige fazendo um ABC. Se ele está fazendo um ABC, se ele voltar aqui, ele vai estar formando 1, 2, 3 novamente, certo? Então você vai comprar no 3. É isso que a mergulhada dupla fala. Então o ABC está aqui. Se ele volta, formando 1, 2, 3, você já tem seu ponto de entrada. Ponto de entrada, alvo, 1 para 1 do risco, stop. E ele pode ter a falha do ABC e formar uma correção mais profunda, entrando no 1, 2, 3, 4 e 5 para baixo. Então, se você tem até então a formação de um ABC, mas aí ele perdeu a média móvel de 20 e agora arma um pivô alinhado com a média móvel de 20 para baixo, você pode dizer que ele vai estar formando uma quinta onda para baixo, mais profunda de correção, e você pode trabalhar dentro desse movimento, tá? Você tem também a possibilidade de uma mergulhada dupla que estava escondida na abertura do mercado, depois o mercado volta a fazer os movimentos das ondas de Elliott. Além disso, nós temos os setups da média móvel de 200. Então, quando o preço está afastado, inferior da média móvel de 200, ele vem para quebrar a média móvel de 200. E antes de quebrar a média móvel de 200, ele faz um pullback de pré-rompimento da média móvel de 200. Lembra que aqui é a região sombreada da média móvel de 200. Você pode ter um pullback de pré-rompimento, onde você pode estar pondo seu ponto de entrada, seu ponto de stop e projetando seu alvo. Você pode pegar um pullback no rompimento, então o ativo veio para ir para quebrar a média móvel de 200, ele até quebra a média móvel de 200, só que ele faz um pivô, e aí você vai trabalhar nesse pivô com ponto de entrada, ponto de stop e ponto de alvo. E você também tem o pós-rompimento, ele quebra a média móvel de 200, ele faz um pullback, respeita agora a média móvel de 200, mas ainda dentro da região sombreada, formando um pivô, você tem seu ponto de entrada, seu ponto de stop, e você vai projetar um alvo. Então, esse é o trade da média móvel de 200, de saída da média móvel de 200. Além da saída da média móvel de 200, você tem o trade de retorno da média móvel de 200. Então, você tem a média móvel de 200. No caso da média móvel de 200 períodos, se o ativo tiver muito esticado superior, ele pode armar um pivô de baixa para retornar até a média móvel de 200, desde que a média móvel de 20 já esteja alinhada com esse pivô. Esse caso aqui é para retornar para a média móvel de 200, aí você tem o de saída da média móvel de 200, retorno para a média móvel de 200, conforme o gráfico vai ficando afastado ou não. Lembrando, todas as ações ou futuros, eles têm um ciclo de forte movimentação intradiário. A gente não espera por mais de 3 fortes movimentos do dia. Temos que ter cautela ao entrar após 2 barras da mesma cor ou mais. Jamais entrar se for mais do que 3, 4 barras da mesma cor. As melhores entradas estão após uma correção. Então, se você estiver trabalhando, viu uma barra elefante, está coçando a mão para entrar, espera. As melhores entradas elas estão após uma correção e não depois de uma barra de impulso tão gigante. Um primeiro alvo parcial em 0,3 ou um risco retorno de 1 para 1 na amplitude aí do seu risco. O fabuloso 4 a gente já falou, é para aquele trade de abertura, né? O movimento completo de onda que o mercado faz aqui, o estoque tem um ciclo completo de forte movimentação, de repente você está vendo o papel e você vê que ele já formou um grande pivôzão. A gente fala que a onda está completa, não tem mais o que fazer. Além disso, nós temos que fazer sempre um checklist, aonde a gente vai estar listando tudo aquilo que a gente viu. Lembrando que o checklist tem um checklist mais recente do que esse,
que eu criei para o pessoal, que está disponível no link da bio do meu Instagram, mpisani.filho. E aí, o gerenciamento de risco, que a gente pode colocar através de volatilidade histórica, lembrando que tem a planilha de gerenciamento de risco, e nessa planilha de gerenciamento de risco, o que eu falo para o pessoal é de manter, né, o gerenciamento de risco, onde o risco máximo por trade pode ser, por exemplo, R$ 200, o risco máximo por dia 600, ou seja, 3 vezes esse risco, o risco máximo por semana 1.200, ou seja, 2 dias de loss completo. Ou seja, eu começo a trabalhar, meu primeiro trade, perdi 200, eu ainda posso fazer mais um. Aí perdi mais 200, já são 400 de perda. Aí eu vou tentar mais um, perdi 600, cheguei no meu máximo de risco por dia. Aí eu tenho que parar o dia. Se no dia seguinte eu for trabalhar e perder de novo 3 vezes seguidas, eu tenho que parar a semana. E se 2 semanas seguidas eu tiver essa perda máxima, eu tenho que parar meu mês. Ou seja, o meu limite de risco por mês é de 12 loss. Nesse caso, se eu tiver 12 loss seguidos, eu tenho que parar o mês. Nesse caso, quando a gente faz um resumo como esse, o nosso risco real muitas vezes acaba ficando menor que o risco esperado. E se isso acontece, ajuda a gente a manter controle e evitar um dia de fúria. E aí a gente tem que lembrar, né, dos grandes vilões do trade, que é o medo aí que a gente tem de entrar na operação. Geralmente a gente fica com medo e aí de repente o mercado vai e aí a gente cria, né, aquela força para ir fazer o trade, só que aí já era, é tarde demais e acaba perdendo. Então, o medo às vezes faz com que a gente perca dinheiro. E a ganância, que é quando a gente está tentando antecipar um movimento no ativo que muitas vezes nem está lá, mas a gente quer já se antecipar e aí a gente se ferra na ganância. E nesse caso aí, se você ficar com dúvida em operação, não abra, tá? Se você viu que um ativo já foi muito forte, escolha outro papel, não se prenda a um único papel. Então, quem opera mercado futuro, de repente, o índice já foi, então, mas agora eu posso ficar de olho no dólar. Ou se não, de repente, eu opero o índice dólar, mas eu tenho mais 5 ativos para ficar de olho, para, de repente, estar fazendo operações. Lembre, nunca fique refém de um único ativo, diversifique seus investimentos. E é isso aí, pessoal. Obrigado, bons trades a todos e vamos brilhar em 2021. Eu espero que esse resumo express possa ter ajudado vocês. Espero que vocês assistam isso para refrescar a memória, para a gente começar a batalha aí nos trades a partir da semana que vem, dia 11 de janeiro, começaremos com tudo. E para quem ficou com dúvida, vá lá no ogroflix.com.br e assiste aí, no caso, o curso completo, onde eu explico com mais calma todos esses movimentos que eu passei aqui em alguns minutos aí. Beleza, pessoal? Obrigado, bons trades a todos e até a próxima. Tchau, tchau.